Vamos lá para mais uma aulinha nesse momento aí da pandemia. Vamos lá, todos juntos, para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar de um assunto novo, né? Já um pouco diferente dos assuntos que a gente vinha tratando até agora. E nós vamos falar de substâncias e misturas, tá? Então, assunto novo e peço que vocês prestem bastante atenção aí no vídeo, bom? Esse assunto está aí nas páginas 92 até a 101 do livro de vocês, bom? Então, vamos lá. Então, para a gente começar, vamos falar o que é uma substância, né? Substância, ou substâncias, como escrevi ali para vocês, são qualquer tipo de matéria com composição e propriedades definidas que não vão variar de uma amostra para outra. Então, por exemplo, se eu pegar um pedaço de papel, o papel ele tem composição química e propriedades igual a de um outro papel igual àquele, né? Se eu pegar uma folha de papel e tirar um pedacinho dela, ela vai ser igual ao restante da folha. Se eu tirar outro pedacinho, vai continuar sendo igual ao restante da folha, tá? E aí a gente vem para um dos pontos principais dessa aula. Toda substância, toda matéria são formadas por átomos, né? Que aqui a gente está representando, no caso aqui a gente tem a junção de 3 átomos, né? Cada bolinha dessa seria a representação de um átomo, vermelhinha de oxigênio, azul átomos de hidrogênio, né? Então, toda matéria, toda substância são formadas por átomos, tá? Que é uma representação bem simples. Em outro momento a gente vai ver que o átomo ele não é assim, né? Ele é um pouco mais, bem mais complexo do que isso aqui. Mas só para a gente, o que a gente precisa entender agora é que o átomo ele é a menor partícula formadora da matéria, né? Esse nome átomo tem origem lá da Grécia Antiga, onde os gregos eles já imaginavam, mesmo não tendo muita tecnologia, eles já anteciparam uma ideia de que a matéria, as substâncias, tudo que existia, poderia ser formado por pequenas partículas. E para eles, essas partículas seriam indivisíveis. Por isso, eles chamaram de átomo, que no grego quer dizer aquilo que não pode ser dividido, aquilo que não tem parte. Tá bom? A gente sabe que os átomos eles têm componentes, eles são formados por componentes que a gente não vai falar agora, tá? Mas o nome ficou. Então, a partícula que forma toda a matéria, tudo que existe, os gases presentes no ar, a madeira, o concreto, o nosso corpo, um objeto de metal, tudo que existe na natureza, à nossa volta, dos materiais que existem, todos eles são formados por átomos, tá? E esses átomos, eles têm propriedades distintas. Existem vários tipos de átomos, com cada um deles uma propriedade diferente. E nós chamamos esses tipos de átomos de elementos químicos. Então, os elementos químicos que estão lá na tabela periódica, né, que a gente ouve falar na televisão, na internet, são átomos, tá bom? Só para frisar com vocês, o átomo é uma partícula, algo muito, mas muito, muito, muito pequeno. Tá? A gente não consegue, por exemplo, ver o átomo em todas as suas estruturas utilizando o microscópio. Nem o microscópio mais potente do mundo consegue observar um átomo e ver lá as suas estruturas definidas. A gente sabe como o átomo ele funciona, como ele é organizado, através de experimentos indiretos, de outras coisas que permitem a gente vislumbrar como ele é organizado. Mas o átomo ele é muito, 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 muito pequeno, tá bom? E com isso ele forma todas as substâncias, né? Em conjunto com outros átomos ou átomos do mesmo tipo, ele vai formar substâncias diferentes, tá? E aí, citei aqui alguns exemplos para vocês de átomos, né? De elementos químicos. Não botei todos, botei alguns e com a sigla, né, que indica
o elemento químico, tá bom? O oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o ouro, a prata, o chumbo, o ferro, o hélio, o nitrogênio, entre outros. Aí, olhando aqui, vocês podem falar assim, professor, mas por que o carbono ele é C, né, carbono, e o ouro, por exemplo, é AU, não é O ou não é OU, né? Porque depois em outras aulas vocês vão ver que essas siglas elas são dadas aos elementos químicos baseados no nome dos elementos químicos em latim, tá? Assim que os elementos químicos são classificados. Então, por exemplo, o ouro ele é representado pela letra AU porque ouro em latim é aurum, tá? A prata representada por AG, por exemplo, porque em latim é argento, tá? Então a gente tem aí alguns elementos químicos, as suas siglas são parecidas com o português, né? Porque o nome em latim ele foi aportuguesado e aí ficou muito parecido, mas outros vão ser um pouquinho diferentes, tá bom? Mas eu citei aqui alguns exemplos de elementos químicos para vocês. E um exemplo de uma substância, no caso a água, formada por dois tipos de elementos químicos. A fórmula química da água é o H2O, né? Esse H com esse doisinho aqui significa que essa molécula, essa substância, ela possui dois átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio, como a gente vê aqui no esquema. Ó. Aqui a água, né? Se a gente aumentasse, conseguisse aumentar o suficiente para ver, a gente ia ver que várias moléculas de água juntas, formando toda essa água aqui. Tá? E olhando mais de perto, ela vai ser formada por dois átomos de hidrogênio, menorzinhos aqui, e um átomo de oxigênio. Bom? Então, falando, agora que a gente sabe o que é uma substância, que ela é formada por átomos, a gente vai falar um pouquinho de classificação dessas substâncias. As substâncias elas podem ser classificadas em dois grupos, as substâncias simples e as substâncias compostas. O que é uma substância simples? São substâncias que são formadas por apenas um tipo de elemento químico, não importando o número, tá, gente? É um tipo de elemento químico. Por exemplo, o oxigênio atmosférico, o gás oxigênio que a gente respira, né, presente aí no ar, ele é formado por dois átomos de oxigênio. Tá? Então, o oxigênio atmosférico ele é uma substância simples. Por quê? Porque a sua molécula, sua estrutura é formada por dois átomos de um mesmo tipo de oxigênio. O hélio, né, que é um gás que ele é mais leve que o ar, muito utilizado para encher balão, né, esses balões de festa que a gente vê vendendo na rua, né, que é utilizado aí quando a gente vai para uma festinha, às vezes tem lá o pessoal animando a festa distribuindo esse tipo de balão. Ele é um gás que ele não se mistura com outras substâncias, é um elemento que não se mistura com outras substâncias. Então ali, quando a gente enche um balão de hélio, só vai ter hélio ali dentro. Tá? Cada átomo de hélio juntos formam o gás hélio, né? Toda aquela substância ali que está preenchendo o balãozinho quando a gente enche com hélio. E as substâncias compostas, elas recebem esse nome porque elas são formadas por mais de um tipo de elemento químico. Botei de novo aqui a moléculazinha da água para vocês verem, né? Eu tenho hidrogênio, dois átomos e oxigênio. Botei um outro exemplo aqui, a amônia. Tá? A amônia ela tem a sua estrutura NH3. O que quer dizer isso? Que a amônia é formada por um átomo de hidrogênio e um átomo de nitrogênio, desculpa, e três átomos de hidrogênio. Então, a amônia, a água e todas as outras substâncias que são formadas por mais de um tipo de elemento químico, né, por elementos químicos diferentes, nós chamamos de substâncias compostas. Se eu tiver uma substância formada por só um tipo de elemento químico, eu tenho uma substância simples. E agora a gente vai falar das misturas, né? Porque a gente falou antes das substâncias, mas na natureza, raramente nós vamos encontrar as substâncias num estado puro. Raramente a gente vai encontrar na natureza ali, aqui eu só tenho esse tipo de substância aqui.
Na realidade, a imensa maioria dos casos, nós vamos ver as substâncias misturadas com outras substâncias. O nome disso, obviamente, é mistura. Inclusive, por exemplo, a água que a gente bebe. Né? A água que a gente bebe, ela não é água pura. Ela não tem ali no copo, quando a gente coloca, só H2O. Não tem, até porque a gente nem poderia beber essa água. Né? A gente precisa de algumas substâncias que também estão ali misturadas na água que a gente bebe. E aí eu botei para vocês aqui o exemplo de um rótulo de uma garrafa de água mineral. Por que a água mineral recebe esse nome? Porque na água mineral a gente vai ter H2O, que é a substância da água, mas a gente vai ter também aqui, ó, várias substâncias presentes ali misturadas na água. No caso dessa água mineral aqui, ó, bicarbonato, fluoreto, cálcio, magnésio, sódio, sulfato, lítio, potássio. Então, várias substâncias aqui, ó, que vão estar presentes lá na água mineral. Então, a água que a gente bebe, tanto a água mineral como a água que a gente bebe em casa, elas são consideradas misturas, tá? Não é água pura, simplesmente. E toda vez que a gente consegue diferenciar componentes que são visíveis a olho nu em uma mistura, nós chamamos esses componentes de fases, tá? Esses componentes visíveis de fases. Aí eu coloquei aqui um pedaço, uma foto de um pedaço de granito, tá? Granito é uma rocha, né? Um minério que a gente vai ter aqui presente diferentes fases. Ó. Cada coisinha de cor diferente aqui, ó. Aqui eu tenho uma região mais begezinha, eu tenho uns pontinhos brancos aqui, uns pontinhos mais escuros. Cada coisa dessa é uma fase diferente. Então a gente pode ter aqui que a gente tem mais ou menos, ó, 3 fases. E cada fase dessa é uma substância que está misturada aqui. Aqui no mais begezinho a gente tem uma rocha chamada de feldspato, tá? Onde é mais clarinho, a gente tem um cristal chamado de quartzo. E aonde está mais escuro aqui, a gente tem um outro mineral chamado de mica, tá? Então, essa rocha aqui, ela representa uma mistura com diferentes fases, ok? Quando a gente olha a água mineral, por exemplo, a gente não consegue ver os componentes. Então, a gente diz que a água mineral ela vai ter uma fase só. Embora tenham várias coisas misturadas ali, ela só vai ter uma fase, a gente só consegue distinguir uma coisa. Aqui no granito, ele vai ter várias fases, porque a gente consegue distinguir, ó, vários componentes aqui nessa mistura que forma essa rocha. E aí, como vocês já devem ter reparado, quando eu falei agora há pouco, se a gente tem misturas que têm uma fase, misturas que têm mais de uma fase, a gente tem tipos de misturas diferentes. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de mistura, né? Começando por uma mistura chamada de homogênea, né? Esse homo quer dizer igual, né? Então a gente nessas misturas a gente tem uma solução, né? Ali uma mistura com vários componentes, mas a gente geralmente só observa uma fase, tá? A gente só observa uma coisa só, ok? A gente não consegue distinguir facilmente a olho nu, né, quais são os componentes que estão ali presentes naquela mistura, tá? Então eles ficam dissolvidos naquela mistura. Guarda isso que a gente vai usar isso daqui a pouco. E uma mistura homogênea, quando ela é formada, né, ela é chamada de solução. Tá? Guarda isso também, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, exemplos, né, de misturas homogêneas, água mais sal, como eu botei no esquema aqui para vocês. Peguei água, botei um pouquinho de sal, misturei, né, vocês podem fazer isso em casa, misturou um pouquinho, daqui a pouco, cadê o sal? A gente não vê mais. Se a gente beber um golinho daquela água, né, botar só um pouquinho na boca, a gente vai sentir o gostinho salgado, né? Por quê? Porque o sal ele está diluído ali na água, ele está misturado, mas ele se dissolveu completamente na água aqui. Então essa mistura de água mais sal é uma mistura homogênea. O álcool 70, por exemplo, que a gente está usando aí para higienizar a nossa mão, né, nesse tempo de pandemia. O álcool 70 é uma mistura de álcool, etanol, 70% de etanol mais 30% de água destilada.
Se o álcool 70 que vocês têm aí, a gente não tem nenhum tipo de corante, né, ele for só ali a substância da água mais o álcool, né, não for o gel, né, o álcool em gel, só o álcool 70, vocês vão olhar para o vidrinho ali do álcool 70 e vocês vão ver diferença entre álcool e água. É uma mistura homogênea. Claro que se vocês abrirem, né, vai ter o cheiro diferente, quando passa na mão ali a gente sente, né, o efeito do álcool ali evaporando mais rápido. Então a gente sabe que ali tem uma mistura, mas também o álcool 70 é uma mistura homogênea. E além da água mais sal, o álcool 70 que eu falei para vocês, um outro exemplo que eu escrevi aqui é o ar atmosférico. Né, o ar que a gente respira, se ele não estiver poluído, a gente não vê nenhuma fumaça, ele é uma mistura homogênea. A gente olha para ele, ele é até translúcido, né? A gente não vê o ar. Mas no ar eu tenho vários componentes. Eu tenho nitrogênio, eu tenho gás carbônico, eu tenho oxigênio, eu tenho várias outras substâncias presentes ali. Então o ar atmosférico também é uma mistura homogênea. E aí, se a gente tem a mistura homogênea, a gente tem outra. E é a mistura heterogênea. Né? Esse hétero aqui significa diferente. Tá? Então são misturas compostas por duas ou mais fases com características químicas diferentes, ou seja, essas fases elas não se combinam, ela não dissolve uma na outra, elas estão presentes ali, a gente consegue distinguir, né, as fases, né, a gente consegue observar bem, geralmente, as fases, tá? E nesse tipo de mistura não é formada uma solução. Essas fases elas não se combinam, não se misturam uma na outra, tá? Aí o que eu dei o exemplo aqui para vocês da água e do óleo, né? Se eu pegar um recipiente com água e colocar óleo ali, por mais que eu tente misturar, sacudir, eu posso fazer o que eu quiser, que o óleo ele vai ficar ocupando a superfície aqui, né, a parte mais elevada do recipiente, e no fundo eu vou ter a água ali separada dele. Né? O óleo e a água não vão se misturar. Algumas substâncias, algumas misturas heterogêneas, elas podem se apresentar de uma primeira impressão como se tendo uma fase só, e às vezes a gente é enganado achando que essa mistura ela é uma mistura homogênea. Um exemplo desse é o sangue. Né? Se for lá no laboratório, né, fazer um exame, quando o médico tira lá o tubinho de sangue, se a gente olhar, eu vou ver uma coisa só, né? Ah, então o sangue é uma mistura homogênea. Ele não é. Por quê? Porque aqui, como eu tenho uma grande quantidade de glóbulos vermelhos, né? É a maior parte das substâncias, eu acabo vendo tudo vermelho. Mas o sangue ele não tem substâncias totalmente diluídas ali na água. Tá? Eu tenho, por exemplo, células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que não se diluem na água, eles não se desfazem na água, eles estão ali separados da parte líquida. Se eu fizer um método de separação que a gente vai ver na próxima aula, que é a centrifugação, né, eu vou conseguir rapidamente ver que nessa mistura aqui eu tenho vários componentes diferentes. Ó. Eu consigo separar esses componentes aqui. Eu tenho aqui em vermelho os glóbulos vermelhos, as hemácias. Nesse disquinho aqui no meio eu tenho os glóbulos brancos, que atuam na defesa do organismo, aqui, os leucócitos, né? E aqui em cima eu vou ter o plasma. Esse líquido mais amarelado aqui é água, né, contendo proteínas, nutrientes, várias substâncias misturadas aqui, tá bom? Então o sangue, ele é uma mistura heterogênea, ele contém componentes que não se diluem na água aqui do sangue, que estão separados aqui dentro, tá bom? Então ele vai formar na centrifugação, a gente consegue ver aqui, ó, 3 fases, tá bom? Então o sangue ele também é uma mistura heterogênea. A solução, galera, a gente viu, né, os tipos de misturas homogêneas e heterogêneas. Eu falei para vocês lá na mistura homogênea que ela forma uma solução. Então eu tenho um exemplo aqui: água, coloquei açúcar, misturei e eu tenho aqui uma mistura homogênea. Não estou vendo o açúcar aqui. Se eu for beber um pouquinho dessa água, eu vou sentir o gostinho doce. Tá? Então o açúcar ele está aqui, ele não desapareceu, mas ele está diluído. Ele foi solubilizado aqui dentro da água. Só que a solução ela tem, né, componentes.
Tudo que a gente usa para dissolver alguma coisa, a gente chama de solvente, tá? No caso aqui, o solvente é a água. A água está sendo utilizada para dissolver uma substância. Tudo que vai ser dissolvido no solvente, a gente chama de soluto. No caso do nosso exemplo, o açúcar vai ser o nosso soluto. Coloquei o soluto, o açúcar, no solvente, que é a água, misturei, dissolvi e formei uma solução de água mais açúcar. A quantidade de soluto que a gente coloca numa solução é chamada de concentração. Então, quanto mais soluto eu coloco na solução, mais concentrada vai ser essa solução, tá? Então, a concentração ela é importante para o efeito daquela solução. A concentração ela interfere nas propriedades químicas e físicas daquela solução. Eu dei um exemplo aqui para vocês, ó, o soro fisiológico que a gente usa muito aí para limpar o nariz, né, que se usa também em hospitais, né, para diluir medicação. Geralmente o soro fisiológico ele tem a cada 100 ml de soro eu vou ter água destilada, né, e eu vou ter 0,9 gramas de sal, que é o cloreto de sódio, tá? Que é formado aí por sódio e cloro, dois elementos químicos, tá bom? Então, o que isso quer dizer que eu vou ter 0,9% de concentração de sal, que é uma concentração que pode ser administrada no organismo. Uma concentração menor não vai ter o mesmo efeito, uma concentração maior pode até ter efeitos danosos aí para o organismo, tanto menor quanto maior. Então, e se eu quero fazer soro fisiológico, eu não posso simplesmente pegar água e jogar sal ali. Eu tenho que saber quanto eu estou colocando de soluto, no caso aí o cloreto de sódio, para eu ter exatamente a concentração que eu preciso naquele soro fisiológico. Então tá vendo como é importante, né? Mais tarde vocês vão aprender química lá no ensino médio, vão falar muito de formação de solução, de concentração. Então é muito importante a gente saber, né, a concentração do soluto em uma solução para saber se aquela solução ela está atendendo, tem as características que a gente precisa dela, tá bom? E aí, galera, eu coloquei um exemplozinho aqui para vocês para falar de duas classificações de solução que são importantes da gente entender. Quando a gente mistura alguma coisa que vai dissolver, né, um soluto que vai dissolver no solvente, que no caso tem o NaCl, é o sal, né? Coloquei aqui 36 gramas, muito mais do que do soro fisiológico. Obviamente eu não estou fazendo o soro fisiológico aqui, tá? Então se eu colocar 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus de temperatura, ele vai ser completamente dissolvido aqui. Então essa solução, ela vai estar, né, se ela não atingir a capacidade máxima da água de dissolver, ela vai estar insaturada. No caso aqui do exemplo, ele está dizendo que com 36 gramas eu atingi a capacidade máxima dessa solução. Então ela já está saturada. Eu não posso mais dissolver sal aqui. Aí aqui embaixo, se eu colocar 50 gramas de sal na mesma quantidade de água, não vai dissolver tudo, ó, vai ficar um pouquinho aqui no fundo que a gente chama de precipitado. Isso porque a água já tinha atingido toda a capacidade dela de dissolver o sal, portanto ela estava saturada. Se eu tivesse colocado, por exemplo, 15 gramas de sal só, a solução ainda estaria insaturada. Eu ainda poderia colocar mais um pouquinho de sal e continuar diluindo. Se eu jogar mais sal do que a capacidade da água de dissolver, vai formar um precipitado aqui. O sal que não foi diluído ele vai ficar acumulado no fundo. E só para a gente entender melhor, é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer Nescau em casa. Tem gente que gosta do Nescau mais fraquinho, né? Bota lá um pouquinho só de achocolatado, mistura lá no leite, e aí a gente vai ver que ele está totalmente dissolvido ali no leite. A gente toma, não fica nada ali no fundo do copo. Agora, tem gente que gosta de botar um monte de Nescau, e bota Nescau, bota Nescau, bota Nescau ali, mistura, fica aquele Nescau grosso, né, forte, e você toma. Quando você toma e você olha no fundo do copo, tem um monte de Nescau que você botou ali
no fundo que você acabou não tomando. Você desperdiçou Nescau ali na realidade, né? Porque conforme você foi botando Nescau e mexendo o copo, o leite ele foi, né, tinha uma capacidade de diluir, né, a água ali presente no leite, aquele pozinho do Nescau. Quando você foi colocando a mais, você chegou no máximo, você saturou aquela solução. Quando você passou dessa capacidade de saturação, continuou botando Nescau, a solução já estava saturada, você vai formar o precipitado lá do Nescau, o pozinho que fica no fundo. Tá? Então, só uma coisa que acontece no nosso dia a dia, né? Você que acordou agora, tomou seu café, tomou seu Nescau, provavelmente você passou por isso. Né? Você viu ali na prática o que é uma solução saturada, tá bom? E aí, galera, alguns fatores interferem nessa saturação, nessa capacidade de uma substância dissolver outra. Um deles é a temperatura. Em geral, quanto maior a temperatura, melhor é a capacidade, maior é a capacidade de dissolução, de solubilização de um solvente. Vou dar um exemplo para vocês do Nescau que a gente acabou de falar. Se eu tentar dissolver Nescau no leite frio, eu vou demorar muito mais do que se eu tentasse diluir o Nescau no leite morno. Vocês podem fazer essa experiência em casa com a ajuda dos pais de vocês. Né? Se você pegar quem gosta do Nescau mais quentinho, pegar um leite lá mais frio, colocar no outro copo e colocar a mesma quantidade de Nescau ali, vocês vão ver que é muito mais fácil dissolver o Nescau no leite mais quente, no morno, do que no gelado. Porque com maior calor, a gente vai ter mais interação das moléculas ali e muito mais rápido aquele chocolate vai ser dissolvido. Eu botei a foto aqui também da gelatina, né? A gelatina, né, se a gente olhar lá, a mãe da gente quando faz, o pai quando faz ali a gelatina pra gente, você olhar ali nas instruções do pacotinho, eles vão pedir para ferver a água antes de misturar lá o pozinho da gelatina. Por quê? Porque a água quente, ela vai dissolver mais rápido o pozinho da gelatina e não só dissolver mais rápido, o calor vai aumentar a capacidade da água de dissolver aquele pó. Se eu tentasse misturar na água gelada, eu ia dissolver uma parte, mas a outra parte não ia ser dissolvida, ia formar aquele precipitado. Então eu preciso aumentar a temperatura para aumentar a capacidade da água de dissolver aquele material e aí conseguir dissolver todo o pozinho da gelatina ali, formando uma solução que a gente chama também, eu não escrevi aqui, de supersaturado, ou seja, ela foi além da capacidade dela de saturação, porque em um determinado momento eu aumentei a temperatura dessa solução. Tá? Então a temperatura ela afeta. Quanto mais quente é a solução, geralmente maior é a solubilidade. Quanto mais fria a solução, geralmente menor é a solubilidade. Mais tempo eu demoro para dissolver alguma coisa e o solvente também vai ter uma menor capacidade de dissolver aquele soluto. Tá? E outro fator que vai interferir também é a pressão. Né? Geralmente, quando eu tenho uma pressão grande, eu vou ter ali uma capacidade de solução um pouco maior naquela solução. Aí eu dei o exemplo aqui para vocês do refrigerante. Né? O refrigerante, quando ele recebe o gás carbônico, ele recebe o gás carbônico em câmaras de alta pressão e depois a garrafa é fechada. Então, dentro de uma garrafa de refrigerante que não foi aberta, eu vou ter uma pressão um pouco maior do que a pressão do lado de fora. Pegar uma garrafa de refrigerante sem a gente agitar, a gente não vai ver bolha ali. Né? Não vai ter bolha se formando. O gás carbônico está totalmente dissolvido dentro do líquido. Quando eu abro a garrafa, o que acontece? A gente escuta aquele barulhinho lá. Psss, né? Por quê? Quando eu abro a garrafa, aquela pressão maior ela é igualada à pressão do ambiente, né? Aqueles ar que está ali pressurizado, ele escapa para fora, começa a pressão se iguala, e quando a pressão fica igual, aquele gás carbônico que estava lá dentro, ele se desprende da solução, ele vai para a atmosfera, formando aquelas bolhas. Tá? Então a pressão maior aumentou a capacidade do líquido de dissolver o gás carbônico. Quando a pressão diminui, a capacidade do líquido de dissolver o gás carbônico também diminui e a gente libera aquele gás carbônico para fora. Né? No caso específico do refrigerante, eu coloquei aqui também,
abrindo quase com parênteses, os gases, eles têm uma propriedade um pouquinho diferente. Quanto mais fria a solução, melhor a capacidade de dissolver gases. Então, por exemplo, se eu pego uma garrafa de refrigerante gelada e abro, eu formo bolhas, né? Eu vou ter ali parte do gás carbônico sendo liberado do líquido e indo para a atmosfera. Só que isso vai ser mais devagar, né? A capacidade de solubilidade do líquido ela é maior, ela vai liberar com menos intensidade aqueles gases. Agora, se eu pegar uma garrafa quente de Coca-Cola, de outro refrigerante, e eu abrir, quanto maior a temperatura, menor a capacidade do líquido de dissolver gases. E aí ele vai sair rapidamente. Posso até, né, ter aquela explosãozinha, né, de refrigerante saindo, posso me sujar a mesa, sujar a pia. Então, no caso dos gases, quanto menor for a temperatura, melhor eles ficam dissolvidos no líquido. E essa é uma propriedade importante, por exemplo, até na natureza, né? Quando a gente tem um rio, por exemplo, os peixes que estão ali, eles respiram o oxigênio que está dissolvido na água. Quanto menor a temperatura da água, mais oxigênio a gente vai ter ali diluído. Se a temperatura da água aumentar muito, a concentração de oxigênio ela vai diminuir, porque parte desse oxigênio vai ser liberado para a atmosfera mais rápido. E existe um tipo de poluição, que é a poluição térmica, né, que causa justamente isso. As indústrias jogam lá esgoto, né, a altas temperaturas sem tratamento, algumas, né, não todas, mas se isso acontecer, jogar substâncias em alta temperatura ali em rios, o que vai acontecer? Aumenta a temperatura daquela água, o oxigênio ele é desprendido com mais velocidade para a atmosfera, a concentração dele cai na água, e aí os peixes e outros organismos não conseguem respirar e acabam morrendo. Aí a gente olha assim, de repente, naquele rio, um monte de peixe morto ali. Por quê? A concentração de oxigênio caiu por conta da elevação anormal da temperatura da água. Tá? Então, no caso dos gases, a temperatura ela funciona ao contrário à influência. Né? Quanto menor a temperatura, mais gases dissolvidos. Quanto maior a temperatura, menos gases dissolvidos. Isso para os gases. De uma forma geral, quanto maior a temperatura, a gente dissolve os outros solutos mais fácil. Quando menor a temperatura, os outros solutos vão ser diluídos mais devagar, de uma forma mais difícil. Ok? Então é isso, galera. A gente fica aqui por hoje no nosso vídeo. Eu vou deixar os exercícios, né, pessoal lá do Externatos de Zé Levi, lá na plataforma, né, do livro. Vou colocar lá as páginas do livro com as perguntas. Vou colocar o link do vídeo que a gente está gravando agora lá no PDF, né, aí na apresentação para vocês no PDF, que eu vou disponibilizar lá para vocês também. Tá bom? Os demais alunos, pessoal que está vendo a aulinha, muito obrigado também. Tá? Não esqueçam de dar aquele likezinho, curtir aí o canal, tá bom? Quem tiver dúvida pode colocar aí nos comentários também, que eu vendo eu posso estar tirando para vocês. Meus alunos das outras escolas também podem me procurar nas redes sociais caso tenham dúvidas, tá bom, gente? Muito obrigado, valeu, um abraço e até a próxima aula.